Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E eu estou super animada com o vídeo de hoje. Hoje o vídeo é uma inspiração de Páscoa. Eu vou compartilhar com vocês esse cestinho com carinha de coelho. E eu achei o resultado dele muito fofo. E para você acompanhar esse passo a passo completo que tá incrível, é só continuar comigo nesse vídeo. Para fazer esse projeto, eu vou utilizar uma base de MDF. A minha é de 20 por 30, ela tem 62 furinhos. Vou utilizar marcadores, uma agulha de 5 mm e uma agulha de 9 mm, tesoura e vou utilizar fio de malha da Multitécnica. Vou usar para esse projeto o amarelo candy, vou usar o nude e o off-white. O nome dessa cor é pérola. O fio da Multitécnicas, ele é 100% poliéster, o rolo tem 270 gramas e a agulha indicada é de 8 a 9. Também vou utilizar fios de algodão na cor rosinha e na cor preto, só para fazer os detalhezinhos do bichinho. Se você tiver olhinhos e nariz, vai ficar mais bonito. Como eu não tenho, eu vou fazer de crochê mesmo. E quanto ao fundo, a base, você pode estar fazendo uma base oval de crochê. Mas eu não indico muito, porque ela não vai ficar tão estruturada, o efeito não vai ficar tão bonito quanto se você usar uma base acrílica ou uma base de MDF. Eu vou iniciar com a agulha de número menor, porque é essa agulha que passa na minha base, nos furinhos da minha base. Então, eu vou usar a agulha menor para começar nessa volta, e acho que umas 2 voltas eu ainda vou usar essa agulha. Então, eu vou iniciar fazendo toda uma volta, contornando a minha base com pontos baixíssimos. Então, eu coloco meu fio em qualquer buraquinho, até vou começar aqui, ó, da lateral, tá? E eu vou puxar uma laçada. Deixo uma pontinha lá atrás, para depois fazer o acabamento. E essa volta eu faço toda em pontos baixíssimos. E é uma voltinha um pouquinho trabalhosa, até porque esse meu fio é um fio grossinho, a agulha é fina, mas é só ter calma, paciência que dá tudo certo. E aqui você tem que cuidar para ajustar os pontinhos para que eles fiquem todos na mesma proporção, todos iguais. Entro no furinho, pego o meu fio, passo para frente e faço um ponto baixíssimo. Principalmente os primeiros, vai puxando aqui, se quiser segurar até esse fiozinho que tá lá atrás, pode segurar. Então, eu entro no buraquinho, busco o meu fio e passo pelo ponto, fazendo um ponto baixíssimo. E vou ajustando para ficar no mesmo nível. Entro no buraquinho, pego o fio, ajusto o tamanho, faço meu ponto. Como eu falei no início do vídeo, se você quiser fazer a base com o próprio fio de malha, fazendo uma base oval, dá certo também. Só ela não vai ficar tão estruturada quanto uma base de MDF. Eu acho que nesses casos o trabalho fica mais bonito com uma base acrílica ou MDF. E é bem fácil de encontrar essas bases. Compra em qualquer loja online ou em qualquer casa de artesanato, você vai encontrar esse tipo de material. Vou contornar toda a minha base e vou fazer até o final seguindo esse padrão, fazendo pontos baixíssimos. Contornei toda a minha base.
E agora eu vou fazer o fechamento, construindo esse último ponto. Eu deixei o último ponto sem fazer. Esse fiozinho que eu deixei aqui atrás, eu vou passar por esse buraquinho. Aí, no ponto, nesse ponto que está iniciado, eu vou passar o meu fio. Esse restinho de fio. Agora, eu vou entrar nesse pontinho aqui, nesse sentido, ó, de cima para baixo. Não vou entrar no buraquinho, eu vou entrar no ponto. E eu vou pegar esse restinho de fio e vou subir ele. Assim. Nesse último ponto feito, eu vou introduzir minha agulha de crochê de trás para frente e entrar no meio do ponto e levar esse fio lá atrás. Aí, ficou parelhinho, ficou com um acabamento contínuo. O meu fio ficou aqui atrás. E eu vou trazer ele mais uma vez pra frente para esconder ele no meio dos pontos. Então, esse fio eu vou trazer, vou vir no ponto à frente, entro no ponto e trago mais uma vez esse restinho pra frente. Só para esconder ele no meio do trabalho. Pronto. Agora, o fio que vem do novelo, eu vou trazer ele pra frente também. Ele está saindo desse, eu vou trazer ele aqui pra esse ponto aqui, ó. Entro no ponto e busco o meu fio do novelo. E essa carreira eu vou fazer toda ela em ponto baixo, contorno de toda ela, e vou usar essa agulha porque eu vou precisar entrar nos buraquinhos novamente. E aqui eu já vou fazer com ponto bem soltinho, porque vai ser a minha primeira carreira. Eu estou usando a agulha 5 e depois eu vou partir para 9. Então, essa carreira eu vou fazer ela bem soltinha, estico bem o fio para pegar uma altura e faço um ponto baixo. Deixo ele não tão solto, mas deixo ele bem leve. Esse fiozinho eu já vou esconder no meio desses pontinhos. Ó, entro no buraquinho, puxo meu fio, estico para ele ficar na altura e faço um ponto baixo. Puxo meu fio, dou altura e faço um ponto baixo. Hoje tem participação especial. Tem um gatinho aqui me ajudando. Eu vou fazer por toda a minha volta. Assim que eu concluir, retorno para mostrar a próxima etapa para vocês. Concluí toda a minha volta com pontos baixos e eu vou fazer o fechamento dessa volta e vou fazer mais uma volta em pontos baixíssimos para fazer um acabamento impecável. E para fechar o trabalho, para dar continuidade, eu vou esticar um pouquinho o fio e vou fazer o fechamento que eu sempre faço. Aqui eu tenho o primeiro ponto, e esse primeiro ponto, ele fica torcidinho. Eu venho no próximo ponto, no ponto que está reto, e eu passo a minha agulha de trás para frente. E eu vou passar o meu pontinho lá para trás, ó. E agora eu venho nessa laçada aqui, ó, que se formou, de frente para trás. E eu vou colocar o meu pontinho que está lá atrás na agulha. Aí, nesse momento, você dá uma ajustadinha para ficar tudo parelhinho. E eu vou colocar o meu fio do novelo na minha agulha e vou passar pela laçada e vou passar pelo ponto, trazer ele pra frente, assim. Eu já vou trocar de agulha. Vou fazer com a minha agulha de número 9, agora eu vou fazer uma carreira de pontos baixíssimos, mas não mais pelo buraquinho, e sim pelos pontos, ó, por esse ponto, por esse ponto, por esse ponto, e eu vou entrar no ponto, vou fazer um ponto baixíssimo, entro no ponto, no próximo, e faço um ponto baixíssimo, entro no próximo, e faço um ponto baixíssimo.
Agora é só fazer todo o contorno com pontos baixíssimos. Vou fazer até o final e eu volto para fazer o fechamento e a próxima etapa junto com vocês. Contornei toda a minha base até chegar no último pontinho, que é esse aqui, ó. Você vai identificar porque ele só tem uma alcinha. Esse eu vou construir, eu não faço ele. Aqui tem o primeiro ponto, aqui só tem uma alcinha e eu cheguei até aqui. Agora eu dou uma esticadinha no fio, porque eu vou cortar esse fio para fazer essa construção de ponto e acabamento. Puxa ele pra frente. Eu vou fazer com uma agulha mais fininha para ficar mais fácil. Ó, eu vou entrar nesse último ponto que está antes dessa laçadinha aqui. Eu entro de cima para baixo, como eu fiz antes. E puxo meu fio para cima. Ajeito e venho nessa alcinha de cima. E levo meu fio lá atrás. Ajusto e já construí o meu ponto final. Agora, eu vou virar meu trabalho e já vou esconder esse fio. E esse lado do cesto vai ficar ao lado de fora, o lado que vai ficar embaixo do trabalho para fora. E eu vou usar esse lado aqui para dentro do trabalho, porque aquele é mais bonito, então fica um visual melhor. Eu vou puxar esse meu fio aqui para poder esconder. E com uma agulha de tapeçaria eu já vou esconder ele no meio dos pontos. Agora, eu vou trabalhar fazendo uma carreira de pontos baixos já na lateral do meu cesto. E o coelho vai começar nessa volta. E ele vai ter 11 pontinhos nessa primeira carreira. O rostinho dele vai ter 11 pontinhos. E eu vou centralizar ele em um dos lados do trabalho. Se você quiser fazer 2 coelhos, pode fazer de um lado e replicar para o outro lado. A minha base, ela tem 62 pontos. Eu dividi os meus pontos para ficar de maneira igual. Eu deixei 18 pontinhos aqui, 18 pontinhos aqui, 13 pontinhos e 13 pontinhos. E eu marquei os pontinhos com uma caneta, não vai dar para ver, mas aqui, ó. Quando chegar nesse pontinho, eu já sei que eu tenho que introduzir o branco. Aí, eu vou trabalhar sempre aqui nesse centro com branco, o resto todo vai ser em amarelo. 13 porque um ponto antes, já tem que fazer uma inversão de cores. Para quem nunca usou fio conduzido, sempre quando eu vou fazer próximo ponto na troca de cor, um ponto antes eu já tenho que fazer uma preparação. Por isso que eu marquei aqui um ponto antes. E para começar a levantar a parede do meu trabalho, a lateral, eu vou usar essa alcinha. Ó, tenho 3 alcinhas que se formou. Aqui. Tenho essa no meio e tenho essa primeira. Então, eu vou usar essa alcinha e vou usar esse nozinho aqui. Eu vou entrar com a minha agulha na alça. Aqui. E vou entrar com a agulha no nozinho, aqui. Vou voltar com o meu fio amarelo. E eu vou puxar o meu fio do novelo. Dou altura para ele ficar mais fofinho, mais gordinho, dou uma altura.
e aqui vou fazer uma correntinha. Esse é o meu primeiro ponto. Esse fio aqui, eu já vou conduzir ele junto, e daí você já vai treinando o fio conduzido, porque com o fio conduzido a gente sempre trabalha com as duas cores juntas, e um sempre vai ficando lá atrás, que é como se fosse esconder o fio no meio do trabalho. Então, você já vai treinando com esse pedacinho, porque esse pedacinho vai ser escondido no meio do trabalho. Então, já vou escondendo esse fiozinho. Fiz meu primeiro ponto, que foi a correntinha, eu entro de novo aqui, na última laçada e no nozinho. E é só essa volta que vai ser complicadinha, porque é meio apertada. As outras é bem tranquilo, as outras vão ser trabalhadas com ponto baixo centrado. Aí, eu busco o meu fio do novelo e, ó, e esse fiozinho, ele vai ficar no meio. Esse fio de acabamento fica no meio. Dou a altura do meu ponto, ó, deixo ele bem regular. Dou uma puxadinha e faço meu ponto. Fio e nozinho. Sempre dá uma alturinha. E faço meu ponto. Aí, vai ajeitando. Entro na laçada e entro no nozinho. Entro na laçadinha e entro no nozinho, nos dois. Já tô terminando de esconder meu fio e puxo no fio do novelo, dou uma emparelhadinha e faço um ponto baixo. Cheguei na minha marcação e é sinal que eu vou precisar introduzir o branco. Para eu introduzir esse branco, agora, ó, eu abri esse ponto amarelo, abri o pontinho amarelo, esse pontinho vai ser em amarelo ainda, mas o próximo vai ser branco. Então, o que que eu vou fazer? Eu já vou fechar esse meu ponto, vou pegar o fio do novelo ao invés de amarelo, eu já vou pegar o branco. Introduzir o branco. Até aqui ficou em amarelo, mas os próximos 11, eles vão ser branco. O conduzido, a gente trabalha os pontos que a gente quer com a cor determinada. Quando for mudar a cor, o fechamento acontece já com a próxima cor. E vou levando o meu fio junto com o trabalho. No caso, aqui, ó, eu preciso levar 2 fios juntos, porque eu vou esconder esse pedacinho do branco também. Ó, busquei meu branco, dou uma esticadinha e fecho. Trago pra frente, dou uma esticada e fecho. Próximo. Dou uma esticadinha, sempre estico para emparelhar e fecho. Fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esse próximo vai ser em branco também,
mas eu já tenho que fechar com amarelo, porque eu vou retornar o trabalho com amarelo. Então, eu vou buscar a minha laçada, entrando nessas duas alcinhas, no nozinho e na alcinha. Eu vou puxar o fio branco, dou uma esticada para ficar com o tamanho ok. Só que eu fecho com amarelo, vou trocar o fio, vou fechar com o amarelo. Ele vai sair branquinho aqui, mas já vai estar com o amarelo preparado para o próximo ponto. E agora, conduzo o fio branco e faço todos os outros pontos com amarelo. A única coisa que você vai fazer é ir conduzindo o fio branco junto, ele vai passar pelo meio do trabalho junto. Aí, você vai continuar pegando as duas alcinhas da altura e faz o pontinho. Ó, como ficou aqui, primeira volta de fio conduzido. Vou fazer até o final. Quando chegar no fechamento, eu venho fazer uma vez o fechamento com vocês, porque depois vai se repetir essa parte do fechamento, sempre vai ser da mesma forma. Nessa próxima carreira, eu vou trabalhar em pontos baixos, mas ponto baixo centrado. E o ponto baixo centrado, eu pego o ponto no meio do ponto aqui, ó, não é em cima como eu estava pegando nas alcinhas, é no meio, ó, nesse Vzinho aqui, ó, que fica do ponto. Eu entro no meio, saio lá atrás, no meio também, e faço ponto por aqui. E para fazer o fechamento, eu tenho que observar aqui, ó, esse é o meu último ponto, esse é o meu primeiro. E o meu primeiro, ele sempre vai ficar deitado, ele sempre vai ficar deitadinho. Eu venho no próximo ponto, no segundo, e eu introduzo a minha agulha, até eu vou usar uma agulha mais fina para fazer o fechamento. Eu introduzo a minha agulha lá de trás e trago para frente do trabalho. Dou uma esticadinha no pontinho, no meu último ponto, e levo ele, a alcinha, né? Levo ele aqui pra agulha, ó. E vou levar lá atrás. Só ele, o branco tá ali paradinho. Aqui eu ajusto, deixo todos eles iguais, dou uma ajustadinha. E agora eu vou entrar no meio desse ponto que tava deitadinho. E eu vou colocar essa laçada aqui, que vai formar o ponto na agulha. Aí, eu vou ajustar meu fio amarelo, passo por cima da agulha e vou buscar esse fio lá de trás pra frente. Já vou trocar a agulha, ajeito a altura e faço uma correntinha. Já formei meu primeiro ponto baixo centrado. Agora, eu volto a conduzir meu fio branco e eu vou entrar no próximo ponto no Vzinho, aqui, ó, no meio dele, aqui. Eu entro no meio e aqui atrás eu preciso sair, ó, deixa eu mostrar. Aqui atrás eu preciso sair aqui, ó, no meio do Vzinho. Não sei se vocês estão vendo, acho que sim. Então, aqui atrás sai assim. Puxo o fio amarelo, dou a alturinha necessária e faço meu ponto baixo. Entro no próximo, busco o fio amarelo, dou a alturinha e faço ponto baixo. Próximo, cuida para sair no lugar certo lá atrás. E o fio branco vai ser conduzido junto. Cheguei no meu último ponto amarelo. Entro no ponto, puxo o amarelo, mas vou fechar com o branco.
porque agora no próximo eu vou conduzir o amarelo, entro no ponto e pego o branco e fecho com o branco. Próximo é o branco e o amarelo vai junto. Próximo branco, o amarelo vai junto. Vou fazer por 11 pontinhos, sendo que quando chegar no 10º ponto, já preciso finalizar com o amarelo. Ó, cheguei no meu último pontinho branco, eu entro no ponto, busco o branco, só que agora eu fecho com amarelo, porque o próximo já é amarelo. E vou trabalhar com fio amarelo e conduzir o branco, já transformei. Agora é só fazer até o final da volta desse jeito. Quando chegar no finalzinho, o fechamento vai ser da mesma forma. Então, vou fazer toda essa volta, quando chegar a próxima troca de cor, eu retorno para mostrar para vocês. Cheguei na parte que vou alterar para cor branca, agora eu vou avançar um pontinho em amarelo, para ir formando a carinha. Puxo o amarelo, porque eu vou fazer amarelo, mas fecho com branco, porque o próximo vai ser branco. Então, avancei um amarelo. Esse que era branco, nessa volta e na próxima, eu vou fazer no amarelo. Os próximos eu vou fazer branco e eu vou parar um pontinho antes também. Nessa, na próxima volta, eu não faço mais 11 branco, faço 9 branco. E o último branco, que eu vou parar um pontinho antes. Agora, como esse é o último branco, eu fecho com o amarelo. Próximo amarelo, e agora eu vou conduzir o branco por todo o caminho. Comecei a reduzir os pontinhos brancos para formar a carinha do coelhinho. Vou fazer toda essa volta e a próxima, porque a próxima eu vou fazer ponto em cima de ponto. Então, onde é o amarelo, faço amarelo, no branco eu faço branco. Eu vou fazer 9 brancos. Então, eu vou fazer essas duas voltas e depois eu retorno com vocês. Fiz minhas duas carreiras, já formou um degrauzinho. Nessa próxima carreira, vou fazer 7 pontinhos brancos. Eu tô com 9, eu vou fazer 7. Então, eu vou iniciar desse aqui. Esse eu faço no amarelo, fecho no branco para iniciar nesse aqui o branco. Aí eu faço por 7, só que o último, que vai ser aqui, eu fecho com amarelo para fazer o resto da volta. Esse aqui vou fazer em amarelo, mas já fecho com o branco. Deixa eu mostrar para vocês atrás, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. E vou fazer o último ponto em branco, porém, vou fechar no amarelo. E agora, eu completo a minha volta com a cor amarela.
cheguei na parte que eu vou trocar para o branco. E nessa carreira eu vou fazer 5 pontinhos em branco. Vou transformar 2, o primeiro e o último da carreira anterior, em amarelo também. E eu não vou fazer junto com vocês porque é repetições, tanto o fechamento quanto as trocas de cor. Então, eu vou fazer, depois eu retorno para a próxima etapa. A partir de agora, eu não uso mais o branco. Já iniciei uma carreira de amarelo e eu conduzi o fio branco um pouquinho junto com o fio amarelo. E agora eu vou cortar. Vou conduzir mais um pouquinho para esconder o fio. E vou usar só o amarelo nessa volta. E vou fazer mais uma volta. A próxima volta eu vou fazer só no amarelo também. E depois, sim, eu retorno para a próxima etapa. Concluí toda a estrutura do cestinho. Antes de dar continuidade para a carreira de acabamento e fazer as alças, eu vou fazer com vocês as partes pequenininhas, os olhinhos, o narizinho e as orelhas. Os olhinhos e o narizinho é opcional você fazer. Se você quiser, você pode comprar. Tem uns tão bonitinhos de resina, de plástico, mas eu acabei não comprando, resolvi fazer. Então, primeiro eu vou fazer os olhinhos com vocês e depois o narizinho. Pro olho, eu vou ocupar o barroco número 4. E eu vou fazer com uma agulha mais fininha do que o indicado. Eu vou fazer com uma agulha 2,5 para ele ficar bem delicadinho mesmo. Eu vou fazer o anel mágico e dentro desse anel mágico, eu vou colocar 10 pontos baixos. Então, esse já conta como 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Aí, eu vou fechar bem esse anel mágico. Eu corto o meu fio e eu vou deixar uma sobrinha. Acho que dá pra fechar um pouquinho mais. Agora eu vou deixar em espera e vou fazer outro olhinho. Agora eu vou fazer o focinho do coelhinho. E eu vou usar o barroco, e é um rosa, esse aqui é um rosa envelhecido. Vou fazer um laço mágico também. E vou trabalhar nesse laço mágico com meio ponto alto. Então, eu vou fazer 2 correntinhas aqui no início para simular o tamanho do meu meio ponto alto. E dentro desse anel mágico, eu vou colocar 6 pontos. Todos eles meio ponto alto.
Aí, agora, eu vou puxar o fiozinho inicial. E ele vai ficar assim, ó. Aí, eu vou cortar esse meu fio aqui um pouquinho mais comprido. Assim, porque eu vou fazer um acabamento ainda. Agora, eu vou levar esse fio lá atrás, que nem eu fiz com o olhinho, pelo centro do anel mágico. Aqui. Aí, eu vou dar mais uma puxadinha pra fechar um pouquinho mais. Com a minha agulha fininha, essa é 2,5, vou contornar com ponto baixíssimo em cada pontinho. Aí, vou entrar aqui, ó, no primeiro espacinho, faço um ponto baixíssimo. Pode ser até na segunda alcinha, em uma só, pra ficar mais volumoso, ó. Ó, tô pegando nas duas alcinhas mesmo, tá ficando bom. Só no início aqui, ó, e no final eu vou pegar em uma só. Pronto. Contornei, aí ficou assim. Aí, com a minha agulha de tapeçaria, eu vou colocar esse fio lá atrás, outra vez. Ó, e aqui atrás, eu levo ele pra cima. Porque depois eu vou amarrar, além de colar, eu vou dar um nozinho assim, ó. Vou amarrar ele assim, lá atrás. Aqui, ó. Tá. E se você quiser comprar, com certeza vai ficar mais bonitinho. Mas é o que eu tenho pra hoje, pessoal. Então, deixa ele reservadinho também. E agora, a gente vai fazer a orelhinha do bichinho. E pra orelha, eu vou usar o fio nude. Fio dessa cor aqui pra fazer o meio da orelhinha. Deixa uma sobrinha porque a gente vai fazer um contorno, deixa uns 30 centímetros, só pra fazer um contorninho depois nessa orelha. Aí, eu vou fazer 10 correntinhas, na orelha trabalha bem levinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Agora, eu vou voltar trabalhando as minhas correntinhas. Essa 10ª correntinha é só para virar o trabalho, porque eu vou trabalhar 9 espacinhos, 9 buraquinhos. Então, eu venho aqui, ó, no segundo, de cima para baixo, esse não, nesse aqui, e eu vou fazer um ponto baixo. Faz bem levinho. No próximo, eu vou fazer um meio ponto alto. Então, eu vou laçar meu fio, vou entrar no espacinho e vou tirar todos juntos. Vou encerrar todos juntos. No próximo, eu vou fazer um ponto alto. Próximo, eu vou fazer outro ponto alto.
Nas próximas 2 correntinhas, eu vou fazer ponto alto duplo. Então, eu vou laçar 2 vezes a minha agulha. Eu entro no buraquinho, eu tiro uma, tiro 2 e tiro 3. Agora, eu faço mais um ponto alto duplo. Nos próximos 2, eu vou fazer ponto alto. Então, vou fazer um ponto alto e outro ponto alto. E mais um ponto alto. E o último, eu vou fazer um meio ponto alto para encerrar. Puxo meu fio um pouquinho, já corto esse fio. Ó. Já vou esconder esse fiozinho aqui, ó, esse aqui desse lado que sobrou lá atrás do trabalho. Já vou escondendo para ficar mais fácil depois. Esse fio que eu falei para deixar um pouquinho mais longo, a gente vai contornar esse lado do trabalho. Vou passar em zigue-zague, em toda essa bordinha que ficou para não ficar buraquinhos. Ó, venho no próximo buraquinho, no de cima, puxo o fio para fora. Venho no próximo de cima, levo o fio lá para trás. Venho no próximo, puxo para fora e vou contornando. Depois que eu cheguei no finalzinho da orelha, só esconder o fio nos pontos. Já vou esconder esse fio também. Agora eu vou usar o branco para fazer um contorno em toda a volta da orelhinha. Vou entrar aqui numa laçadinha do cantinho e eu vou puxar o meu fio branco para frente do trabalho. E aí eu vou entrar nas alcinhas, ó, nessa que ficou para fora, ó. Nessa aqui, não na do meio, nessa alcinha da borda, até aqui. Até aqui eu entro só na alcinha da borda. Fazendo pontos baixíssimos.
E na volta eu vou fazer pegando as duas alcinhas, tá? Depois que contorna, corta o fio um pouquinho maior para fazer o acabamento. Puxa ele para fora. Ó, a orelhinha ficou assim. E esse fio aqui, ó, vou trazer ele pra cá. Aqui na quina e puxo ele pra cá. Aí é só fazer a outra orelhinha igual. Vou fazer os meus parzinhos e eu retorno pra gente colocar no trabalho. Eu já iniciei a colocação dos acabamentos aqui das orelhinhas, dos olhinhos, e eu não fiz junto com vocês porque tá sendo na tentativa, no acerta e erra. O mais correto é comprar os olhinhos e o narizinho de resina. É bem fácil de encontrar e bem baratinho. E vai ficar com um resultado extremamente melhor que o meu. Mas aqui eu fui no improviso. E foi bem simples em colocar. Eu só não gravei porque eu nem sabia se ia dar certo. Mas para quem for fazer como eu fiz, eu coloquei o narizinho bem no centro. Como eu deixei 2 cabinhos de fio, eu passei em volta do ponto. Por exemplo, aqui ó, peguei e passei por esse ponto, passei pelo ponto nesse cantinho e nesse cantinho. Levei o fio lá atrás e dei um nó. A mesma coisa eu fiz com os olhinhos. Eu cortei alguns pedacinhos de fio preto. Esse é o Cleia 1000, Cleia 5. E eu colei com cola branca com uma pinça. Aí eu fui colando atrás do olhinho, aqui e aqui. A sobrancelha, eu passei também um fio de Cleia 5. Aí eu passei aqui, ó, na segunda carreirinha, no último ponto branco da segunda carreirinha e um pontinho acima do olho. No outro lado a mesma coisa, só que no outro lado eu deixei ele um pouquinho mais pra cá, ó, bem no finalzinho do pontinho branco. Aqui eu coloquei mais no meio. E a orelhinha eu deixei pra colocar uma junto com vocês. Aí eu coloquei amarrando lá atrás, escondendo os fios. E pra finalizar, eu passei um pouquinho de blush rosa na bochechinha pra dar esse arzinho de saúde. Não ficou o melhor acabamento, eu sei, mas deu para dar uma disfarçada, já que eu não tenho as pecinhas. E agora eu vou colocar a orelhinha junto com vocês. Vou colocar esse fio branco numa agulha de tapeçaria. E ela vai ser colocada assim, ó. Eu vou aqui, ó, no primeiro pontinho amarelo, ó, depois na última linha do branco. Aí, vou colocar a minha agulha de tapeçaria aqui. E vou levar com muito cuidado, porque já tem tudo coladinho, o meu fio lá atrás. Eu volto com o meu fio aqui atrás, ó. Volto pra frente do trabalho. E vou prender onde eu quero que fique a minha orelhinha. E volto o meu fio lá atrás. E a mesma coisa eu faço com a parte de baixo.
É só costura, pessoal, esse aqui é só costura. E aí, tem umas colinhas bem potentes, cola de tecido bem potente, que cola fio de malha, que é a Pega 1000. Se você quiser complementar com uma cola Pega 1000, vai ficar bem firme. E é só esconder os fios no meio do trabalho, pessoal. Não tem segredo, vai escondendo os fiozinhos e é isso. Aqui atrás se enxerga um pouquinho, poderia ter caprichado mais aqui, mas se enxerga bem pouquinho dos nozinhos que eu dei. E ela tá ficando assim, olha que bonitinha. Eu vou terminar de esconder os meus fios e eu já retorno pra gente fazer a alça da coelhinha. Antes de iniciar a alça, eu vou finalizar a lateral junto com vocês. Então, eu vou cortar meu fio, puxo ele pra fora, é igual todas as outras finalizações. Aí, com uma agulha mais fininha, que vai ser melhor, ó, eu venho não no ponto deitadinho, venho nesse pontinho aqui e passo de baixo pra cima. E levo lá atrás esse fio que eu cortei. Aí, vai ficar esse ponto aqui incompleto, ó, e eu vou completar ele. Aí, eu venho no ponto que saiu o fio, só na alcinha de cima, e levo o meu fio lá atrás. Só ajeitar. Pronto, terminei. Agora é só esconder esse fio atrás do trabalho. Aí sim eu vou retornar pra gente fazer a alça junto. E agora eu vou fazer a alça do trabalho. E pra fazer a alça eu deixo um fio de sobra. Eu deixo um pouquinho do meu fio de sobra, uns 15, 20 centímetros. E eu vou fazer 6 correntinhas. Ah, estou usando uma agulha número 7 para a alça ficar um pouquinho mais firme, apesar que depois eu vou estruturar ela com um arame. Então, faço 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E vou fazer nessas 6 correntinhas 5 pontos baixos. Uma é só para virar o trabalho. Então, eu volto na segunda, pulo essa, venho aqui e faço 1, 2, 3, 4, e 5. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e agora eu vou trabalhar só em uma das alcinhas, só nessa perninha aqui de trás do trabalho. Volto fazendo um ponto baixo, 2, 3, 4 e 5. Faço uma correntinha, viro o meu trabalho e vou repetir esse processo. Faço 5 pontos baixos, sempre pegando na segunda alcinha, em uma das alcinhas. E eu vou fazer dessa forma até eu atingir o comprimento ideal. E eu retorno para falar quantos centímetros eu teci e para fazer a montagem da cesta.
Eu teci por 58 centímetros e para poder estruturar a alça, vou passar um arame bem maleável no lado avesso do trabalho, do lado avesso da alça. Depois eu vou esconder com o próprio fio de malha. Para colocar esse arame, eu vou passar pelos pontos aqui no centro, ó. Eu vou ir passando pelos pontos. Forrei a minha alça. Esse arame, ele é bem maleável, mas ele vai dar uma boa sustentação para o arco da cesta. E eu já marquei os pontinhos que eu vou fazer a costurinha, passar uma carreira de pontos baixíssimos. Então, eu vou baixar um pouquinho a orelhinha e vou buscar meu fio, deixo um pedacinho sobrando, para depois fazer o acabamento, e vou fazer uma volta inteira em pontos baixíssimos. E aí, eu já aproveito e costuro os arcos, a alça. Eu já marquei os 5 pontinhos que vão ficar as minhas alças de cada lado, já centralizei. Aí, agora, quando eu passar pelos pontos, eu já vou conectar a minha alça junto. Já prendi a alça desse lado, vou prender do outro lado da mesma forma. Ó. Então, agora é só fazer isso, só passar essa carreira de pontos baixíssimos em volta de todo o cestinho e tá prontinha. Aí, o fechamento vai ser com
como foi feito em todas as voltas, aquele fechamento que eu já mostrei nas etapas anteriores. Vou fazer toda a minha, que só falta essa costurinha, e eu retorno com a cestinha prontinha para mostrar para vocês. E a cestinha ficou prontinha e eu simplesmente amei o resultado. Apesar de ter improvisado o narizinho, o olhinho, enfim, ficou muito bonitinha. E eu dei um toque final com uma florzinha. Embaixo ela ficou assim. A alcinha ficou bem estruturada. A medida do cesto eu já passei, tem na descrição do vídeo. E a altura ficou em 10 centímetros. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado desse projeto, que vocês usem como inspiração para criar uma mesa linda de Páscoa, se vocês forem utilizar para mesa, para vocês montarem ninhos e alegrar a criançada. E antes de encerrar esse vídeo, eu vou pedir para você deixar o teu like, compartilhar nas outras redes sociais e comentar aqui o que você achou. E para você que está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo. Vou te convidar a se inscrever e ativar as notificações para me acompanhar em todos os vídeos. Tem vídeo novo toda semana. Muito obrigada por ficar até esse momento comigo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.